Sr. Duarte. Bom dia, Júlia. Olá, Sra. Diana. Olá, Júlia, banho. Aproveita a oferta de uma saqueta grátis por cada 20 € em compras com cartão. E só até domingo. Aproveita a oferta de 4 saquetas na compra de qualquer peça especial. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Boa noite. A nova variante Omicron já está presente em 57 países. A OMS diz que por isso é agora urgente aumentar respostas nacionais de combate à Covid e que deve ser também acelerada a vacinação. A Organização Mundial de Saúde confirma que a nova variante tem uma elevada taxa de reinfecção, mas com sintomas menos graves. Os primeiros casos de Omicron foram reportados há 2 semanas na África do Sul. A velocidade de propagação foi de tal ordem que conseguiu disseminar-se um pouco por todo o mundo. São já 57 os países onde a nova variante está presente. A Organização Mundial da Saúde diz que a maioria dos casos analisados são assintomáticos ou ligeiros. No entanto, a OMS alerta para a elevada possibilidade de reinfecção de pessoas que já tiveram o vírus. Certain features of Omicron, including its global spread and large number of mutations, suggest it could have a major impact on the course of the pandemic. Emerging data from South Africa suggest increased risk of reinfection with Omicron. A OMS esclarece que a variante Omicron provoca menos casos graves do que a variante Delta, mas pode fazer aumentar o número de internamentos e até de mortes se confirmar que é mais contagiosa. Even though we still need answers to some crucial questions, we're not defenseless against Omicron or Delta. The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. Even with Omicron, I don't think anybody expects that the vaccine is going to, even in a worst-case scenario, would have no effect on the variant. So I think it's really important for everybody to understand that as we're talking about Omicron and the vaccines, we're talking about what adjustments there are, what changes there might be, but we're not talking about vaccines that would become ineffective entirely. A OMS insiste que é preciso acelerar a vacinação da população de risco e apela aos governos que intensifiquem os esforços para travar a transmissão da Covid-19, sem que para isso seja necessário proibir viagens para alguns países do continente africano. Tanto a França como a Suíça já levantaram as proibições. Vamos agora aos números da pandemia. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou 5.286 novos casos de Covid-19. É a segunda vez em menos de uma semana que a barreira dos 5.000 é ultrapassada. Morreram mais 15 pessoas vítimas desta doença. Os internamentos voltam também a descer pelo segundo dia consecutivo. Há agora menos 19 pessoas hospitalizadas por causa da Covid. O total, 917. Sentido inverso nos cuidados intensivos, deram então entrada mais 5 doentes graves com Covid, total 138. Hoje a matriz de risco volta a assinalar subidas também nas linhas vermelhas. A incidência é agora de 438,4 casos por 100 mil habitantes. O risco de transmissibilidade desce depois de sobe depois de uma ligeira descida, volta agora a subir para este valor aqui, 1,11. E o regresso da normalidade ao maior centro de vacinação Covid em Lisboa já hoje, sem filas grandes, como aconteceu no fim de semana. Hoje foi então o segundo dia especial para reforço Covid, sobretudo destinado às pessoas que tinham levado a vacina da Janssen. Um reforço que acontece por todo o país para pessoas que tenham mais de 50 anos. Um dia especial para quem tem mais de 50 anos de idade e já tinha tomado a vacina Janssen da Johnson & Johnson. Estava convencido que ia ser toma única, mas era previsível que ia haver um reforço de outra vacina.
Sabe qual foi a vacina que tomou hoje? A Moderna. Não receia a mistura das duas vacinas? Está confiante nisso? Estou plenamente confiante, não tenho receio nenhum. Algumas acabam por mostrar inquietação, mas não, tenho a certeza que as pessoas percebem que é um reforço e que elas precisam mesmo desse reforço. A norte, e só neste centro de Matosinhos, entre pessoas agendadas e sem marcação, os enfermeiros podiam dar 1.900 vacinas neste dia. E ainda há quem esteja a receber a sua primeira dose, como o Diogo, de 12 anos. Temos que nos vacinar para nos protegermos e a quem está próximo de nós. Já no maior centro de vacinação do país, Parque das Nações, em Lisboa, a normalidade parece ter regressado depois da enchente no fim de semana. Quero tomar, claro. Mas se tomei as duas, não ia deixar de tomar esta também. Tenho que fazer o reforço da Janssen. Foi rápido o processo até aqui chegar? Até agora foi extremamente rápido, foi sempre andar mesmo. Aqui também se dão primeiras doses. Chegaste aqui a que horas? Às 7. Porquê tão cedo quando isto só abre às 9? Eu tinha que tirar a vez porque estava muita gente na fila. Nós tentamos garantir que as pessoas são acolhidas e vacinadas dentro da sua hora de marcação. E em relação à Casa Aberta, o centro de vacinação está aberto todos os dias, das 9 às 19. Não faz sentido as pessoas virem para cá às 7 da manhã. O alerta lá se repete volta e meia desde que foi criado o regime da Casa Aberta. E para os que levaram a vacina da Janssen, os próximos dias do reforço são a 12 e 19, 2 domingos. As pessoas devem aguardar pela convocatória. E a Pfizer garante que uma terceira dose da sua vacina pode ser eficaz contra a Omicron. Apesar disso, a farmacêutica continua a desenvolver uma nova vacina, agora adaptada especificamente à nova variante. Por causa disso, Estados Unidos podem reabrir fronteiras aos países da África Austral, onde foram detectados os primeiros casos da Omicron. A reportagem é do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. Os estudos ainda são preliminares, foram realizados apenas em laboratório e não em doentes. Mas o consórcio Pfizer-BioNTech assume que só 3 doses da sua vacina contra a Covid-19 podem ser suficientes para neutralizar a variante Omicron. Individuals who have received 2 vaccines will most likely not have a significant prevention from infection or any type of disease. But we also know that these individuals will harbor memory T cells and memory B cells, which may prevent severe disease. O infecciologista e conselheiro médico principal da Casa Branca, Anthony Fauci, reconhece que as notícias são boas, mas também exigem cautelas. When you look at the level of protection, at least from a laboratory parameter, that you get when you get a third shot boost, and even some protection that you may get against severe disease with just 2 shots, it really is quite good. In fact, the booster shot could be the answer to the challenge that we're facing with the Omicron. A Pfizer continua a desenvolver uma nova vacina adaptada para a variante Omicron, até porque os especialistas não sabem durante quanto tempo pode ser eficaz uma terceira dose da vacina atual. E o mundo continua de fronteiras fechadas com os países da África Austral, onde a variante Omicron foi detectada. We feel badly about the hardship that has been imposed upon those countries, and for that reason, we are looking on a daily basis to pull back on those travel bans as quickly as we possibly can. A quinta vaga começa a chegar aos Estados Unidos. O número de infecções está quase a duplicar desde o final de outubro, com cerca de 120 mil casos diários. Apenas 60,1% do total da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. 28 milhões de crianças norte-americanas, entre os 5 e 11 anos de idade, eram elegíveis para receberem a dose pediátrica da Pfizer. Mais de 4,8 milhões de menores nessa faixa etária já foram vacinados. Enquanto a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos de idade só deve arrancar em Portugal a partir do dia 14 deste mês, aqui nos Estados Unidos essa operação começou no princípio de novembro e até é uma questão menos controversa deste lado do Atlântico se pensarmos que uma vacina comum da gripe pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Washington. Dezenas de companhias aéreas e quase 600 passageiros multados nos aeroportos em Portugal por violação das novas regras da pandemia.
O Conselho Nacional do PSD aprovou as listas de deputados do partido, apesar de muitas críticas dos opositores de Rui Rio. A esmagadora maioria dos apoiantes de Paulo Rangel ficou assim de fora das listas que vão ser apresentadas para as próximas eleições. Rui Rio rejeita que tenha havido uma purga dos críticos. Paulo Rangel está decepcionado. Mais uma noite tensa no Conselho Nacional do PSD, com muitas críticas a Rui Rio e discursos inflamados. Mas desta vez, a vitória foi do líder. As listas de deputados que propôs foram aprovadas, 67 votos a favor, 21 contra, 6 abstenções. Para quem perdeu 2 Conselhos Nacionais seguidos, no mesmo Conselho Nacional, com a mesma composição, consegue agora 71% ou 72%, parece-me que era difícil de pedir mais. O resultado expressivo não reflete a agitação dentro do partido. As listas de deputados mostraram o destaque dado a nomes próximos de Rio e o afastamento de nomes próximos de Paulo Rangel. Entre os apoiantes do eurodeputado, falava-se numa purga. O líder da Distrital de Faro nem sequer surge como suplente, já o líder da Distrital do Porto aparece em 40º e último lugar da lista. Rangel assumiu-se triste e decepcionado, acusou Rio de abrir os braços ao PS e fechá-los dentro do PSD. Não viu apoiantes seus nas listas, diz que não têm que ser tratados como rebeldes ou terroristas. Sinceramente, eu acho que poderia ter havido um sinal construtivo no sentido da diversidade, se quiser assim, pronto, que não existiu. Rio já tinha recusado a ideia de uma limpeza étnica no partido e rejeita que nas listas só estejam nomes daqueles que o apoiaram. É absolutamente mentira, mas é mentira mesmo. Os senhores jornalistas, particularmente aqueles que são repórteres parlamentares, correm os nomes e veem que é mentira isso. É mesmo mentira. Muitos não estiveram comigo agora, outros não estiveram no passado e há casos até que não estiveram nunca. Portanto, a lista está feita com equilíbrio. Agora, tem uma marca que é a marca da estratégia que ganhou. Isso é verdade, não pode-se pôr a marca da estratégia que perdeu. Isso é evidente. A direção conta meia dúzia de opositores de Rio que entraram nas listas. Há 32 nomes eleitos há 2 anos que desta vez ficarão fora do Parlamento. As listas serão exclusivamente laranjas. A direção do PSD decidiu rejeitar uma coligação pré-eleitoral com o CDS, com o argumento de que o resultado será melhor se o partido concorrer sozinho. O líder do CDS reagiu já à decisão do PSD, que afastou então a hipótese de uma coligação pré-eleitoral. Francisco Rodrigues dos Santos acusa o PSD, assim, de ter decidido estar mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro. O presidente dos populares assume que respeita a estratégia de Rio, mas defende que com esta decisão há uma oportunidade para o CDS se afirmar como a única alternativa da direita responsável. Ao país, para além de que eu acho que tem um efeito psicológico grande no nosso eleitorado de centro-direita. Catarina Martins defende que é preciso acabar com os meios legais de evasão fiscal, como os paraísos fiscais ou os vistos gold. Criticou também a existência de uma justiça para pobres e para ricos. O Bloco de Esquerda promoveu uma sessão pública sobre combate ao crime económico, que contou com a socialista Ana Gomes, que recordou que existem 22 mil milhões de impostos por cobrar por falta de vontade política. Chegaram lado a lado, depois de terem estado frente a frente na corrida presidencial. Os bloquistas convidaram a socialista e Ana Gomes aceitou. Combater o crime económico é algo que os une mais do que os separa, mesmo com o recente pacote contra a corrupção aprovado no Parlamento. Se permanecerem os mecanismos legais que promovem o crime económico, a opacidade do sistema fiscal, os vistos gold, a possibilidade de recurso ao offshore, as leis agora aprovadas e todos os meios que dermos à justiça vão servir de muito pouco. E no Bloco não jogamos ao faz de conta no combate ao crime económico. Porque senão estamos num país que será o país dos rendeiros. E o país dos rendeiros só consegue manter-se escondido fora do país porque existem empresas offshore. E no país dos rendeiros o crime compensa se for crime financeiro, se for crime económico. As tentativas de furto em supermercados que chegaram a capas de jornal em 2012. Em 2021 não chegou à capa de nenhum jornal o caso dos donos de grupos de comunicação social, Observador, Correio da Manhã, que foram denunciados pelo recurso a offshores nos Pandora Papers. Afinal, a justiça para pobres e para ricos
não é apenas um problema da justiça, é um problema de todo o sistema. Do Governo também. Há cerca de 22 mil milhões de euros que até hoje não foram arrecadados pela Autoridade Tributária, pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária. Não sei se estão a perceber que 22 mil milhões de euros é mais do que a famosa bazuca. Porquê? Como? Eu bem sei que um dos esquemas é justamente não dar meios à Autoridade Tributária. Quando a lei é em si frouxa e cheia de alçapões e não é por acaso, mesmo assim, se houvesse vontade política e houvesse gente suficiente, podia-se fazer alguma coisa. Se nem sequer isso existe, bom, a situação é desastrosa. Ficam os exemplos e as críticas no combate à corrupção e a caminho das eleições. Jerónimo de Sousa diz que Portugal vai ter eleições escusadas, que só acontecem porque o PS e o Presidente da República assim o quiseram. O líder do PCP acusa os socialistas e Marcelo Rebelo de Sousa de terem como objetivo abrir as portas a um entendimento entre o PS e o PSD. É uma acusação de Jerónimo de Sousa com dois alvos, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Escusam de vir com choradinhos e lamentos porque o país vai para eleições escusadas e acusar os outros de irresponsabilidade. Se vai para eleições, foi porque o PS e o Presidente da República assim o quiseram, com o objetivo comum, afastar o PCP e o PEV da intervenção política e da ação que vinham exercendo em defesa dos interesses populares e abrir as portas à cooperação entre PS e PSD para assegurar o futuro da política de direita. O líder comunista volta a acusar o PS de ter recusado encontrar com o PCP as soluções para o país, por ter em vista alcançar uma maioria absoluta. Um PS mais forte significará um PS ainda mais próximo do que PSD e CDS defendem. Não estamos de mãos atadas, nem nunca aceitamos estar, nem condicionados quando vemos que os interesses dos trabalhadores e do povo não estão salvaguardados. E não vale a pena andar para aí a agigantar o medo da direita quando se está a pensar em arranjos com ela. A direita não se combate por quem lhe estende a mão. Quer semear o medo para colher vantagens e não para resolver os problemas. Jerónimo de Sousa defende que é uma emergência nacional, um aumento geral dos salários e um maior investimento nos serviços públicos. Em Alpiarça, o PCP apresentou os candidatos pelo Distrito de Santarém, com o deputado António Filipe como cabeça de lista. O PAN admite integrar o próximo governo, quer seja do PS ou do PSD, desde que não sejam ultrapassadas certas linhas vermelhas. O partido apresentou os cabeças de lista às próximas eleições. É numa sala com pinheiro de Natal verdadeiro, mas cortado pela raiz, que o PAN se apresenta às próximas eleições. Posicionando-se como o único partido ambientalista, animalista e progressista. O partido quer ser alternativa, quer aumentar o número de deputados e admite mais, integrar o próximo governo, quer ele seja do PS ou do PSD. O PAN não tem compromisso, não tem compromisso nem estigmas do ponto de vista ideológico e, portanto, não nos partilhamos nem nos revemos na dicotomia esquerda e da direita. Terá que haver aqui um compromisso com as nossas causas e teremos que perceber que linhas vermelhas é que estes partidos estão disponíveis para fazer ou não. Para o PAN há pelo menos duas linhas vermelhas, a causa da tauromaquia e uma